1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 1. Todo mundo achou? 1 Reis 17? Então, Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Amém. Deixa eu fazer aqui, amados, um contexto, contextualizar sobre o momento histórico da nação de Israel em que esse fato, esse texto ocorreu. E eu te convido, se você quiser, deixar sua Bíblia aberta, porque nós vamos ministrar sobre o texto, Nós vamos falar, à medida que nós formos pregando, sobre o texto que eu li agora. Então, nós tivemos Davi, um homem segundo o coração de Deus. Ele foi o maior rei que já existiu na história de Israel. Ele foi o segundo rei que reinou sobre Israel, sucedeu Saul, certo? E na época do rei Davi, o reino de Israel, ele conquistou praticamente o máximo, que ele podia de tamanho, Então, Davi, ele conseguiu, enquanto rei, expandir o reino, o território de Israel ao máximo, E depois, quando ele morre, o seu filho Salomão, ele acaba assumindo o reinado no lugar dele. No entanto, Salomão, ele perdeu o foco. E o que é que acontece? Ele casou-se, depois de tudo que ele tinha visto, depois de tudo que ele tinha passado, ele se casa com filhas de deuses estranhos e prostitui o templo de Israel, que ele mesmo havia construído, que ele mesmo havia inaugurado, com deuses pagãos. E aí, por conta do pecado de Salomão, quando seu filho Roboão assume o reinado, o Senhor divide o reino de Israel. O reino de Israel, ele é dividido após o reinado de Salomão. Então nós passamos a ter dois reinos, certo? O reino de Judá, que ficava ao sul, cuja capital era Jerusalém, e o reino de Israel ao norte, cuja a capital era Samaria. Daí essa rixa, que existia entre os judeus e os samaritanos, como naquela mulher que do poço de Jacó, ela fala, os judeus não se dão com os samaritanos, por isso, por conta dessa divisão que ocorreu no reino de Israel. E como Deus havia feito uma promessa a Davi, de que não faltaria rei na linhagem de Davi, então, em Judá, em Jerusalém, reinaram os filhos, os descendentes de Davi. E ao norte não foram os descendentes de Davi. E Acabe, o rei Acabe, foi com o rei Acabe que Elias estava falando nessa passagem. Ele foi um dos reis do norte de Israel, que reinou em Samaria. Na verdade, no reino do sul, em Judá,
nós tínhamos reis bons e maus. Então, alguns reis que reinaram sobre Judá foram bons reis aos olhos do Senhor, e outros foram maus. No entanto, no reino do norte, em Israel, todos os reis fizeram mal aos olhos do Senhor. Nós não tivemos nenhum rei bom que reinou sobre Israel. E o rei Acabe, talvez, considerando que todos os reis foram ruins, talvez ele tenha sido o pior, né? Eu não sei se chegou a ser o pior, mas ele, se não foi o pior, seguramente ele foi um dos piores reis que já reinou sobre Israel. Um rei sanguinário, né? Ele se casou com uma mulher chamada Jezabel, e ela também prostituiu, né, o reino de Israel com outros deuses, e ela também, com a permissão de Acabe, né, ela também matou inúmeros profetas verdadeiros, matou e perseguiu inúmeros profetas verdadeiros. E aí uma das coisas que a gente aprende é essa questão que nós não devemos praticar a permissividade. A permissividade. Nós não podemos ser permissivos. Quando Deus, ele nos coloca como figura de autoridade sobre uma nação, sobre uma empresa, sobre uma família, sobre uma igreja, nós não podemos ser permissivos. Então, a pessoa permissiva é aquela pessoa que permite atos de insubordinação no local onde ela está e ela não toma uma atitude, né? Então, nós não podemos praticar a permissividade. E o rei Acabe, ele era um rei permissivo, que permitia que Jezabel fizesse todas essas coisas, né? E Elias foi um desses profetas, né, que estava profetizando na época do rei Acabe. Então, esse era o cenário para que vocês pudessem entender, tá? E o principal pecado que era confrontado pelos profetas daquela época, Elias, no caso, os profetas verdadeiros, era o pecado da idolatria. E Elias estava ali trazendo uma palavra de juízo da parte de Deus por conta da idolatria do povo de Israel, que estava se prostituindo com outros deuses, traindo o Senhor. Então, se você olhar aí no texto, o texto fala assim, ó: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Tá? Então, esse é o primeiro ponto aí que eu quero enfatizar. Elias, ele andava perante a face do Senhor. E essa é uma lição importante para a gente. Nós temos também que andar perante a face do Senhor. Nós somos chamados por Deus para andar perante a face. Deus é um Deus de relacionamento. A grande questão é que muitas vezes nós não enxergamos Deus como um Deus de relacionamento, é que você tem que ver quem Deus é para você. Isso vai definir. Porque se você achar que Deus é uma força, ou se você achar que Deus é uma energia, então você não vai ter relacionamento com Deus. Então, se você enxergar Deus como seu Pai, que é a verdade sobre Deus, aí sim você vai entender que Deus é um Deus de relacionamento. Porque qual é o pai bom que não quer se relacionar com seu filho? Todo pai bom quer e precisa se relacionar com Deus. Então Deus, ele quer que assim como Elias, que andava perante a face dele, ele quer também que nós andemos perante a face dele. Ele quer ter intimidade conosco. Esse sempre foi o projeto original de Deus. Na verdade, por conta do pecado, durante muito tempo o homem ele viveu separado de Deus. E hoje também, por conta do pecado, nós podemos também viver separados de Deus. Mas Jesus, a Bíblia fala que Jesus,
quando ele morre, que o véu do templo que separava o local, né, onde ficavam os sacerdotes, do Santo dos Santos, que era o lugar onde a Arca da Aliança ficava depositada e que armazenava a glória de Deus, aquele véu que fazia separação, e que se a gente for olhar, é o mesmo véu que a gente pode dizer espiritualmente, separava os homens de Deus por conta do pecado. Mas Jesus, ele fala que o véu, a Bíblia fala que por conta do sacrifício de Jesus, Jesus abriu o caminho e o véu se rasgou. Ou seja, todos nós temos acesso agora ao Pai, aos santos dos santos, ao lugar da glória de Deus, ao lugar da presença de Deus, pelo sacrifício de Jesus, através do que Jesus fez na cruz. Esse é um direito que foi conquistado por Jesus na cruz. E não foi conquistado a qualquer preço. Foi conquistado a um alto preço, um preço de sangue. E nós temos que usufruir desse direito de entrarmos na presença de Deus, de nos colocarmos perante a face de Deus. A Bíblia fala em Hebreus, no capítulo 10, versículos 19 e 20, o seguinte: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, nós podemos entrar, nós devemos entrar com ousadia nos santos dos santos, no lugar da presença e da glória de Deus. Esse local, nós vamos aprender com Deus, nós vamos ser tratados por Deus. Deus vai revelar segredos para nós. Deus vai confirmar a nossa identidade. Então, nós vamos ouvir coisas a respeito de nós mesmos que nós nem sabemos, mas Deus vai estar lá nos revelando no altar secreto. Então, eu queria te fazer uma pergunta. Como está o seu altar secreto? Você tem vida devocional com Deus? Você tem intimidade com seu Pai? Você tem o hábito de chegar perante a face do seu Pai para conversar com Ele? Essa é uma resposta, é um aspecto fundamental para a sua caminhada cristã. Se você quiser ter uma caminhada cristã segura, né, você vai precisar ter esse hábito de chegar diante da face de Deus. Eu não estou falando de você fazer a obra de Deus, por exemplo. Fazer a obra de Deus é bom, é bênção, é importante, mas não substitui a presença de Deus. Tudo que você colocar acima de Deus na sua vida é um ídolo, inclusive a obra de Deus. Inclusive a obra de Deus. Então nós não podemos colocar a obra de Deus acima de Deus. Deus quer ter tempo de qualidade para a gente. E vai ser bom para a gente, tá bom? Então essa é a primeira lição que a gente aprende com aquele texto. Assim como Elias, ele andava perante a face de Deus, nós temos que andar também perante a face de Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aí, se a gente seguir aqui no texto, a gente fala assim, ó: perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então, o segundo ponto que eu queria falar é essa fala aqui de Elias. Nestes anos, nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então, como eu falei anteriormente, nesse momento, Elias foi usado por Deus para proferir um juízo sobre a nação de Israel. Deus é um Deus longânimo. Ele é um Deus tardio em irar-se, né? E muitas vezes a gente acha, quando nós estamos na prática do pecado, nós estamos na prática do erro, nós achamos que Deus não está vendo o nosso pecado, que Ele não vai julgar o nosso pecado.
que ele não vai julgar a nossa idolatria, né? A idolatria, que é o hábito de adorar outros deuses, que é o hábito de adorar imagens de escultura, que é proibido pela Bíblia, expressamente proibido pela Bíblia. Nós achamos que Deus não vai julgar os nossos pecados. Mas, assim como Deus julgou a nação de Israel através do profeta Elias, da profecia, né, que o profeta Elias proferiu sobre Israel, ele também julga os pecados. Tem uma hora que o cálice da ira de Deus, ele se enche, e aí vem o juízo de Deus. Um aspecto importante que eu queria falar é que o profeta verdadeiro, e Elias era um profeta verdadeiro. Na verdade, quando o Senhor fala sobre João Batista, que Jesus classifica como o maior profeta que já existiu aqui na terra. Por quê? Porque batizou o próprio Jesus no Rio Jordão. Então, quando ele se refere a João Batista, o que é que ele fala? Que o espírito de Elias estava sobre ele. Então, esse espírito de Elias é o espírito da profecia, né? Então, os profetas verdadeiros que pregam o evangelho verdadeiro, eles são guiados pelo espírito da profecia, o Espírito Santo de Deus, que é o espírito que estava sobre Elias. E o profeta verdadeiro nem sempre vai ministrar coisas confortáveis de você ouvir, né? Mas a grande questão é que muitas vezes nós queremos ser enganados. Essa é a verdade. Muitas vezes nós gostamos de ouvir coisas bonitas, autoajuda. Você vai conseguir. Nós gostamos, né, de ser enganados. Isso é verdade. Mas nem sempre o profeta verdadeiro vai falar aquilo que você quer ouvir. O profeta verdadeiro muitas vezes vai ser aquele que vai falar coisas que vão te incomodar, que você vai ficar com raiva. Eu já tive um testemunho que uma vez eu estava aconselhando uma pessoa, né? E ela estava brigada por conta de um ocorrido com a melhor amiga dela. E aí, ela, não, eu já perdoei, está tudo bem. E aí, naquele momento, eu fui usado por Deus. Não, está tudo bem, não. Tal pessoa é a sua melhor amiga. E é fundamental que você faça as pazes com ela, que você procure ela, que você reate a missão. E ela disse que quando eu estava falando isso, a vontade que ela tinha era de mandar eu calar a boca. Então, às vezes, quando o profeta verdadeiro estiver falando, você vai ficar com raiva, você vai ficar com vontade de mandar ele calar a boca. Calar a boca. O Acabe, olha, Acabe foi um rei que existiu em Israel. E esse rei, muitas vezes, está dentro de nós. Dentro de nós. E esse rei Acabe, ele não gosta de ouvir a verdade. Muitas vezes, Deus quer usar pessoas, e eu vou dizer que isso já aconteceu comigo inúmeras vezes, para te ajudar, para falar coisas que você precisa ouvir. Mas você prefere ouvir coisas afáveis. Eu estou fazendo até uma brincadeira, até falei com minha esposa esses dias, né, sobre a balança, né? Rapaz, a miserável da balança é sincera, né, rapaz? Ela não podia dar uma enganadinha na gente, né? Tipo assim, quando a gente fosse se pesar, ela não podia lá botar uns 2 quilos a menos para a gente se animar. Miserável só fala a verdade, né? Pois é. E aí a gente não se pesa, né? A gente fica assim se pesar. Por quê? Porque a gente não quer ouvir a verdade. Nós temos que ouvir a verdade. E aí tem uma questão que entra, né? Jesus, ele veio, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. O Senhor prometeu que daria para Abraão e sua semente uma terra espaçosa, uma terra boa, uma terra que mana leite e mel. Então nós temos direito a essa terra. Mas existe um gigante, né? Porque essa terra é uma terra boa, mas é uma terra habitada
Os gigantes. E existe um gigante que muitas vezes impede da gente ocupar e desfrutar a terra prometida, que é o gigante do orgulho. Do orgulho. Nós somos orgulhosos. Nós não gostamos de dar o braço a torcer. Nós não gostamos de dizer que estamos errados, de assumir que estamos errados. Muitas vezes a gente prefere perecer, muitas vezes a gente prefere perder do que pedir perdão, perdoar, se reconciliar e deixar o orgulho ser vencido. Na verdade, para você vencer o orgulho, existe uma atitude que é fundamental, que vai na contramão do orgulho, que é a humilhação. A humilhação é uma atitude que nos leva até a cruz, e na cruz nós vencemos. Então, o orgulho ele se vence com humilhação. E nós, muitas vezes, não queremos reconhecer que estamos errados e não queremos ouvir a verdade. Matos, eu vou falar uma coisa aqui de boa mesmo para você. De boa mesmo, não estou falando assim, eu não sou melhor do que ninguém, eu também tenho muitas falhas. Mas de boa mesmo, deixe seu orgulho de lado hoje, entregue seu orgulho hoje para Jesus e dê lugar ao tratamento dele. Escute o que os profetas estão falando ao seu respeito e procure melhorar a cada dia. Amém? Glória a Deus. E aí nós seguimos no texto, ele fala assim, ó, depois veio a ele a palavra do Senhor. Veio a Elias a palavra do Senhor. Então, o que é que nós aprendemos com isso? Que nós temos que ser guiados pela palavra de Deus. Nós temos que ser guiados. Se nós quisermos ter uma vida abençoada, nós temos que ser guiados pela palavra de Deus. Não existe outro caminho para termos uma vida abençoada que não seja o de obediência às leis divinas, que não seja de obediência à palavra de Deus. E onde é que você vai aprender as leis divinas? Quais são as leis divinas? Amém. Na Bíblia Sagrada, glória a Deus. Na Bíblia Sagrada. Então, por isso que nós temos que ter o hábito de meditar na palavra de Deus e sermos guiados pela palavra de Deus. Amados, Deus é um Deus que fala de várias formas. Né? Deus é um Deus que é um Deus criativo. Né? Deus não é um Deus, ele é um Deus criativo. E ele fala de várias formas. Ele fala através de profetas, ele fala audivelmente aos nossos ouvidos, ele fala através de sonhos e visões. Mas a principal forma que Deus estabeleceu para falar conosco é através da sua palavra. Olhe, não tem erro. Se tiver aqui, tem que se cumprir. Então, a palavra de Deus é verdade. Né? É verdade. E nós temos que ser guiados. Se você ouvir um profeta, olhe, vamos dizer que tem um profeta que você foi para um culto e esse profeta revelou a sua data de nascimento, certo? Olha, sua data de nascimento é tal e tal e tal e tal. Mas se ele falar qualquer coisa que não estiver de acordo com a palavra de Deus, o que é que você tem que fazer? Rejeitar e repreender. Nós temos que ser guiados pela palavra de Deus. A palavra de Deus é confiável. Olha, se você tomar qualquer decisão na sua vida, guiado pela palavra de Deus, você nunca erra. Você nunca erra. Davi, eu falei agora há pouco, que ele conquistou, né, os reinos, né, que estavam ao redor do povo de Israel. E dificilmente Davi perdia uma batalha. Por que você acha que Davi dificilmente perdia uma batalha? Amém. Além de ser obediente a Deus, quando ele ia para uma batalha, o que é que ele fazia? Ele consultava ao Senhor. Pode olhar toda a história de Davi. Davi ia para uma batalha, antes ele consultava ao Senhor. Eu vou ou não vou para a batalha? E nós temos que ter o hábito de consultar ao Senhor. Além da palavra de Deus, também através da oração. Né? Então, sempre que tiver uma proposta, sempre que tiver um empreendimento, sempre que tiver uma novidade, uma mudança, qualquer coisa que venha, que a resposta não esteja clara na palavra de Deus, o que é que você vai fazer? Orar antes de tomar a decisão.
Não se toma a decisão importante sem orar. Não se toma a decisão importante sem consultar o Senhor. E Elias, ele tomou essa decisão após consultar o Senhor, após a palavra de Deus ter vindo sobre ele. Jesus falou: se passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras nunca passarão. Se está escrito, tem que se cumprir. Busque direção de Deus antes de tomar a decisão. E a palavra de Deus veio e fala: vai-te daqui, vira-te para o oriente e esconde-te. Então, Deus muitas vezes vai precisar tirar a gente um pouco de circulação. Deus muitas vezes vai precisar levar você para um cargo menor para te proteger. Deus muitas vezes vai precisar te esconder um pouco. Sabe o que é isso? Amor de pai. Proteção de pai. Protegendo você muitas vezes de você mesmo. Amados, nós temos que aprender a confiar no caráter de Deus. Deus, ele é um pai confiável. Nós podemos confiar no caráter de Deus. Deus não nos trai. Deus não nos abandona. E quando Deus faz algo, ele fecha uma porta, ele diz um não, ele nos leva para o ribeiro de Querite, como ele levou Elias. É para o nosso bem. É porque nós precisamos passar esse tempo lá. Então, lá é um lugar onde nós vamos estar sós com Deus, né? Como eu falei agora há pouco. É um lugar de provação em muitos momentos. É um lugar que Deus vai precisar nos levar para a gente descansar em alguns momentos. Porque nós podemos estar cansados, né, das atribuições, dos desafios. Então, ele vai levar para nos descansar e para nos preparar para algo maior que ele tenha para as nossas vidas. Então, Deus, ele costuma isso. Quando ele tem algum projeto importante para você, quando ele tem algo importante para você, ele te levar primeiro para os desertos da vida, para os ribeiros de Querite da vida, para te treinar, para te capacitar, para te aperfeiçoar, para que ele possa então cumprir o propósito que ele tem para a sua vida. Ele fez isso, por exemplo, com Moisés, ele fez isso com Jacó, ele fez isso com José, ele fez isso com Daniel, que foram homens de Deus que tinham projetos importantes, mas antes passaram por desertos, né? Passaram por maus bocados, para que Deus pudesse cumprir o propósito que tinha para as vidas deles. Deus muitas vezes também, nos desertos, nas aflições, vai provar a nossa fé, né? A nossa fé, ela é provada, a nossa fé é como uma musculatura, e ela é provada e desenvolvida em meio aos desertos. Mas eu não sei qual é o ribeiro de Querite para a qual Deus tem te levado. Talvez seja uma prova financeira que você está passando, talvez uma enfermidade sua, no seu corpo, ou de algum familiar seu. Talvez seja uma perseguição que você está sofrendo no trabalho, uma crise conjugal. Talvez Deus tenha te levado para lá por conta de um pecado que você insiste em não largar e ele está te corrigindo. Mas em muitos momentos Deus vai precisar nos levar para este lugar. Observe que lá no ribeiro de Querite, Elias, ele era alimentado por um corvo, certo? Então, muitas vezes, a ajuda, quando você estiver nessa situação, vai vir de onde você menos espera. De onde você menos espera. Deus vai usar pessoas que você nunca imaginou para te ajudar nessas situações. Outra coisa que nós temos que ter a noção que a ajuda nesses momentos, ela vai vir do alto. Ela vem do alto. Ela vai vir de Deus. De Deus. Deus nos ensina com isso a dependermos dele, né? Então, assim, quando nós temos os nossos filhos, né? E os nossos filhos nascem, eles são completamente dependentes de nós, né?
E à medida que eles vão crescendo, eles vão se amadurecendo, eles vão se tornando independentes, não é isso? Cada vez mais, até que eles se casam, né? E eles vão constituir uma nova família. Mas com Deus não tem isso, não. Deus não tem esse negócio de independência, não. É dependência total. Dependência total. Nós temos que depender de Deus. E Deus nos ensina com isso, muitas vezes, a depender dEle. Outra coisa importante que a gente pode falar também é que o ribeiro de Querite ele ficava próximo ao Jordão. Ao Jordão. Muitas vezes o Jordão ele aparece na Bíblia ligado ao arrependimento. Ao arrependimento. Então, muitas vezes, o que separa você do seu chamado, o que separa você de uma vida abundante, o que separa você do propósito que Deus tem para a sua vida é um arrependimento sincero, que vem do coração e que deve ser acompanhado de uma mudança de atitude. E você falar, eu não faço mais isso. De hoje em diante, eu não faço mais isso. Amados, eu vou dizer uma coisa. Nós podemos fazer isso. E eu falo por experiência própria. Porque eu vivi uma vida desregrada. Eu vivi uma vida em que eu passei todos os limites de farras, de bebidas, fazendo coisas que eu sabia que desagradavam o coração de Deus. E aí eu fiquei com depressão, eu fiquei com síndrome do pânico, né? E aí chegou um ponto da minha vida que eu falei, eu não faço mais isso. Eu cheguei no fundo do poço e eu falei, a partir de hoje, eu não faço mais isso. E quando eu disse, eu não faço mais, eu não fiz. Eu não fiz. Lógico que você vai ter que ter algumas dicas aí para você sobreviver. Primeiro, fuja da tentação. Né? O quanto antes você disser não ao pecado, mais fácil você não cair em tentação. Então não fique brincando e namorando com o pecado. Se você sabe que a carne é fraca, sabe o que você faz? Sai correndo, vai embora. Como José fez, né? Quando ele estava sendo tentado por a mulher de Potifar. Ele fez o quê? Saiu correndo, fugiu. Então fuja da aparência do mal, fuja do pecado. Outra coisa é você se encher de Deus todos os dias. Se encher do Espírito Santo todos os dias. Porque aí o seu espírito fica forte e a sua carne se enfraquece. Então, amados, muitas vezes o que vai nos tirar desse lugar de provação é o nosso arrependimento. E aí, a palavra diz que Elias foi e fez conforme a palavra do Senhor. Obediência. Obediência incondicional ao Senhor. Amados, deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus mandar você fazer algo, faça. Ele garante. Não é Deus que está mandando. Ou então você não confia em Deus. Então, se Deus falar para você, faça tal coisa, faça o que Ele está mandando. Porque é Ele que está mandando, Ele garante. Então, você pode fazer e seguir. Então, muitas vezes, o Evangelho, ele exige sacrifício. Né? Esse Evangelho da porta larga, que infelizmente tem sido pregado em muitas igrejas, graças a Deus na nossa igreja não, de tome posse da sua vitória, é só vitória, muitas vezes não oferece resposta. Mas o chamado de Jesus é para o sacrifício. Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque o que quiser ganhar a sua vida, perdê-la, mas o que perder a sua vida, por amor de mim, do Evangelho, achá-la. O chamado do Evangelho não é para você ganhar, o chamado do Evangelho é para você perder. Perder o quê? Tudo. Para quem? Para Jesus. E é a melhor coisa que você faz, sabe por quê? Quando você entregar tudo para Jesus, sabe que você vai chegar à conclusão? Que antes dele você não tinha nada. Paulo falou isso. Aquilo que eu tinha, né, como se fosse uma grande coisa, um grande feito, hoje eu reputo
como perda por amor de Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então é você abrir mão do seu eu, é você abrir mão da sua vontade, é você abrir mão daquilo que você sabe que incomoda a Deus e você resolver viver a vontade de Deus aqui, na terra. Amados, não se engane. O caminho é estreito e poucos são os que o acham. E nós temos que viver de acordo com a vontade de Deus. E aí, por fim, a palavra fala no verso 7, sucedeu que, passados os dias, o ribeiro se secou. Quando o ribeiro secar, significa que o propósito para o qual Deus te levou para esse ribeiro foi cumprido, foi alcançado. Você passou por essa fase. Já está na hora de você mudar de fase. Então, você já aprendeu o que Deus queria te ensinar. Se você estava no pecado, você já deixou esse pecado e você está firme. E agora chegou a hora de você alçar novos voos, de você assumir novos desafios, de assumir desafios maiores. Elias, depois do ribeiro, ele sai, e vai para uma cidade chamada Serepta, onde ele fica na casa de uma viúva pobre. E ele acaba ressuscitando, fazendo um milagre, ressuscitando o filho dessa viúva quando ele morre. Depois que ele sai de lá, ele chama os profetas de Baal, ele desafia os profetas de Baal, e o Senhor envia fogo do céu mediante o clamor de Elias. Depois ele é perseguido por Jezabel, ele foge, mas após ele vencer essa etapa, ele acaba ungindo Azael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como profeta no lugar dele. Mas para que ele pudesse fazer isso, ele precisava passar primeiro pelo ribeiro. Essa fase foi importante para o crescimento dele, para o seu aprendizado. Ali ele aprendeu coisas importantes que ele iria precisar usar no seu ministério futuramente. Amados, Deus tem novos projetos para você. Deus tem esperança para você. Você que está nas drogas, você que está no alcoolismo, você que está com depressão, você que está pensando em se suicidar e tirar a própria vida, não faça isso. Deus tem novos projetos para você. Deus quer colocar você no lugar de honra, de destaque. Não perca os sonhos. Não perca os seus sonhos. Não desista dos seus sonhos. Não perca o foco. Não saia da posição. Isaías 55, 8 e 9. A palavra de Deus fala: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amados, nem olhos ouviram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que os amam. O que Deus tem preparado para você é muito melhor do que o mundo tem para te oferecer. Eu já vivi, eu já tive muitas experiências e eu posso dizer, o que Deus tem para você é muito melhor para a sua vida do que aquilo que muitas vezes você tem vivido. Mas para isso você precisa dar lugar ao tratamento dele. Você precisa entregar o seu coração a Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, eu vou convidar vocês a ficarem de pé agora. Nós vamos fazer uma oração. E eu te peço agora que você se conecte com o seu Pai, para que você possa ouvir o seu Pai falar com você, para que você possa ouvir Ele ministrar no seu coração. Amém? Glória a Deus. Seja conectado com Deus nesse momento. Enquanto o Ministério de Louvor vem, fique ligado com Deus. Converse com seu Pai. Converse com Ele agora, Ele está te ouvindo.
Coloque essa causa diante dele. Converse com seu pai, amém? Glória a Deus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Pai, em nome de Jesus, nós queremos chegar ao Senhor nesse instante. Nós queremos glorificar, Senhor, e exaltar o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Deus, que nós possamos aprender, Pai, com o exemplo de Elias, Senhor, que andava perante a Tua face. Nós viemos andar perante a Tua face, de dia e de noite, meditar na Tua palavra, conversar com o Senhor. Deus, eu sei que o Senhor está disponível, nos esperando. E que nós venhamos, Pai, ter esse hábito, Senhor, de orar, de Te buscar. Porque não há lugar melhor para estar, meu Pai, do que em Tua presença. A Tua presença é boa. A Tua presença, Senhor, nos satisfaz. E que nós venhamos nos satisfazer em Tua presença. Que nós venhamos andar perante a Tua face, meu Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, também que nós venhamos, Pai, em nome de Jesus, dar ouvido, Senhor, ao Evangelho quando ele é pregado, Senhor. Que nós venhamos, Pai, em nome de Jesus, crer, Senhor, nos Teus profetas, porque eu sei, Pai, que o Senhor tem 7.000, Senhor, que não dobraram o joelho a Baal e que tem pregado a verdade. E que nós não venhamos, Pai, nos agradar de ouvir coisas agradáveis, afáveis, mas nós venhamos, Pai, nos agradar de ouvir a verdade, Senhor. Que nós não venhamos, Pai, ir atrás das fábulas, Pai, como
muitos têm feito, mas nós viemos, Pai, buscar a verdade e ouvir a verdade. E quando nós ouvirmos a verdade, Senhor, nós viemos decidir, Senhor, que caminho, Pai, nós queremos andar. O caminho que leva à salvação, que é o caminho estreito, ou o caminho que leva à morte, meu Pai, em nome de Jesus. Meu Pai, e que quando nós estivermos, Senhor, nos ribeiros da vida de Querite, Senhor, nós venhamos, Senhor, descansar no Senhor. Nós venhamos, Pai, ouvir o Senhor. Nós venhamos aprender mais com o Senhor. Nós venhamos consertar, Senhor, o altar que está quebrado, Senhor, para que o Senhor possa enviar fogo do céu, Senhor, em nome de Jesus. Meu Pai, que nós venhamos sair, Senhor, mais fortes, fortalecidos, para que nós possamos cumprir, meu Pai, a missão, Senhor, que o Senhor nos confiou, porque nós não estamos aqui, Senhor, por acaso. Nós não somos um acidente, nós não somos obra do acaso, mas nós somos, Senhor, criados pelo Senhor, a sua imagem e semelhança, para praticarmos boas obras aqui na terra, a andarmos como teu Filho Jesus nos ensinou. E eu te peço, Pai, sonda-nos, Senhor. Olha se há em nós, Pai, algum caminho mau. Nos transforma a cada dia, Senhor, porque nós precisamos ser transformados pelo Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. E que o Senhor, Pai, ao nos tirar desse lugar, Senhor, o Senhor venha, Pai, nos tirar mais forte. E que nós venhamos estar preparados, Senhor, para a missão, Senhor. Para a missão que o Senhor nos confiou, Senhor. Eu quero profetizar sobre a igreja, essa igreja. Um povo unido, Senhor. Um povo que confessa pecados. Um povo que corre atrás, que persevera e não desiste dos sonhos. Um povo, Senhor, que vai fazer a diferença. Que vai salgar o mundo. Que vai iluminar o mundo. Que vai ajudar as pessoas que estão nas trevas. E será instrumento nas tuas mãos para tirar as almas que estão perecendo nas trevas. Quero profetizar, Senhor, que no meio do teu povo, Senhor, vão se levantar profetas, vão se levantar mestres, vão se levantar apóstolos, vão se levantar pastores, vão se levantar evangelistas, Pai, em nome de Jesus, e que vão fazer a diferença nesse tempo, Pai. Fortalece o teu povo. Se há pessoas aqui, Senhor, que estão passando por uma crise financeira nesse instante, nós oramos em unidade, em concordância, Senhor, como igreja. Pedimos que o Senhor entre com a providência agora. Porque nós cremos, Pai, que Tu és um Pai provedor. E nós pedimos que Tu abras a janela dos céus, Senhor, sobre a vida do Teu povo. Se há pessoas, Senhor, com problemas familiares, com problemas, Senhor, no casamento, com problema com filhos, nós oramos, Pai, para que o Senhor possa, Senhor, entrar nessa peleja, Senhor. Que o Senhor possa guerrear. E nós cremos, Senhor, que nós vamos ouvir testemunhos de filhos que se converteram, de maridos e esposas que deixaram algo, que deixaram o mundo, Senhor, e se converteram. E que vão vir congregar, meu Pai, aqui conosco, em nome de Jesus. Se há pessoas hoje enfermas, Pai, em nosso meio, nós oramos para que desça agora, Senhor, um bálsamo de cura, Senhor. Que o Teu Espírito possa tocar agora no local dessa enfermidade, trazendo cura, Senhor. Não só cura para o corpo, cura para a alma também. Se há pessoas com depressão, que o Senhor toque agora, Senhor. E que Teu Espírito Santo venha agora curando essa pessoa, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoa o Teu povo. Dá uma semana abençoada. Abençoa os familiares. Protege, livra do mal, Senhor. Dá livramento nas estradas, corta todo laço, desfaz toda a obra do mal, toda a obra contrária que foi feita. Toda a obra contrária que foi feita, Senhor, seja cancelada, seja anulada agora, no poder que há no nome de Jesus. Em nome de Jesus, e para a glória do Teu nome, quem crê diz: glória a Deus.